Convidar para abrir sua Bíblia no livro de Atos. Nós vamos fazer a leitura de Atos, capítulo 13, versículos 13 a 23. Atos 13, versículos 13 a 23. Tá ótimo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia de Psídia. Entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram-lhes dizer os principais das sinagogas: Irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Paulo levantou-se e, pedindo silêncio com a mão, disse: Homens de Israel, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus do povo de Israel escolheu nossos pais e o fez prosperar, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. Com braço poderoso os tirou dela e suportou os seus costumes no deserto por um período de quase 40 anos. E destruindo 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por herança a terra deles. Depois disso, quase 450 anos, lhes deu os juízes até o profeta Samuel. Presta bastante atenção no versículo 21, porque é ele quem vai nortear a mensagem dessa noite. Depois pediram um rei, e deu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Quando esse foi rejeitado, levantou-lhes como rei Davi, do qual deu testemunho, dizendo: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência desse, conforme a promessa, levantou Deus Jesus para Salvador de Israel. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai amado, no nome santo de Jesus, nós te agradecemos pelo que já vivemos aqui, Pai. Tanto pela manhã quanto agora à noite. Ó Deus, já podemos nós experimentar daquilo que só o Senhor pode fazer. Que continue sendo assim, Pai. Que o Teu Santo Espírito continue tendo vez, tendo voz, e que os nossos corações estejam abertos e atentos para escutar, Pai. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos, agradecendo ao Senhor por tudo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos falar nessa noite sobre o Deus que antecipa. E eu pergunto para os irmãos se os irmãos acreditam que Deus ele tem essa capacidade de se antecipar. Se ele pode se antecipar, se ele de fato se antecipa. A Bíblia vai dizer que um dos nomes do Senhor é Jeová Jireh, que significa o Deus da provisão, ou o Deus da providência. Deus tem a capacidade de se antecipar, Deus já se antecipou no passado, e Deus se antecipa nos dias de hoje também. Antes da gente entrar no assunto, de fato, dentro do tema, eu preciso dar um passo atrás, para que a gente fale um pouquinho do contexto daquilo que nós lemos, para que depois a gente consiga caminhar junto em cima do tema que eu proponho para que a gente fale nessa noite. E vou pedir aos irmãos que tenham bastante atenção, porque mesmo dando um passo atrás e mesmo não falando diretamente do tema, vez ou outra a gente vai tentar tirar uma pérola aqui da palavra do Senhor, que eu tenho certeza que trará oportunidade de nortear o nosso ano de 2024, quando a gente conseguir sacar essas chaves e colocá-las em prática no dia a dia. Mas voltando aqui para o texto que nós lemos é parte do discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia. Então, Paulo está ali, surge a oportunidade de discursar e ele aproveita essa oportunidade e começa a falar. E dentro do discurso de Paulo, ele traz algumas informações que elas são muito importantes. Dentre elas, a que está escrita no versículo 21, quando ele diz que depois pediu um rei, o povo de Israel, e Deus lhe deu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Dentro das várias informações importantes que Paulo vai trazer dentro do seu discurso, nós vamos nos ater a essa, porque é ela quem vai nos nortear todo o nosso sermão nessa noite.
Talvez tenha pessoas aqui que não saibam, mas Israel é uma nação que não tinha rei. Eles eram liderados por homens levantados por Deus. Até que em um determinado momento o povo começa a suplicar. Deus levanta o profeta Samuel e o povo começa a suplicar ao profeta: queremos um rei. Queremos alguém que governe sobre nós. Queremos alguém que reine sobre o nosso povo. E Deus, na sua infinita graça e bondade, permite então que um homem seja levantado no meio deles e governe aquela nação. Samuel então unge a Saul, para que ele seja o rei de Israel. E é importante dizer que Saul é o homem que vai inaugurar a monarquia em Israel. É o primeiro homem a assumir o trono, o governo de Israel. É o primeiro rei sobre aquele povo. No capítulo 10 do primeiro livro do profeta Samuel, Saul vai ser ungido líder do povo. Pelo próprio profeta Israel, Saul vai ser ungido rei sobre toda aquela nação. E dali em diante ele passa a governar aquele povo. E o apóstolo Paulo vai dizer que o seu governo dura 40 anos. Inicialmente, Saul fazia o que era agradável a Deus. Melhor dizendo, no primeiro ano do reinado de Saul, ele fez o que era agradável a Deus. O seu reinado agradou ao Senhor e ao povo. Era um homem que andava segundo aquilo que o Senhor determinava e fazia aquilo que o Senhor pedia. Porém, no versículo 14 de 1 Samuel, versículo 12, o profeta Samuel já vai dizer algo extremamente importante, tanto para o povo quanto para Saul. Quando o profeta, ele chama o povo, e ele diz para aquele povo: se temeis ao Senhor, 1 Samuel capítulo 12, versículo 14, se temeis ao Senhor, e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fortes rebeldes às suas ordens, se tanto vós como o rei que reina sobre vós, seguides o Senhor, o vosso Deus, seguides o Senhor, o vosso Deus, bem será. Se, porém, não deres ouvidos à voz do Senhor, e fordes rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra os vossos pais. Samuel já dá uma primeira instrução, tanto para o povo como para Saul. Vocês querem bem? Teme ao Senhor. Ouve a voz do Senhor e obedeça ao Senhor. Abrindo um parênteses, a gente já pode tirar algo muito precioso aqui para as nossas vidas. Principalmente para esse ano de 2024 que acabou de começar. Talvez você está se perguntando como que você vai conseguir alcançar o próximo nível. Talvez você se pergunte como ser bem-sucedido no ano de 2024. Talvez você se pergunte como eu posso ir bem nesse ano de 2024. Talvez o seu ano de 2023 não foi um ano muito legal. E olhando para trás, você quer viver algo novo. Você espera viver algo novo. E se tem algo que eu posso dizer para você, que não é pelo seu poder, não é pela sua capacidade, não é pela sua intelectualidade. Não é pelo tanto que você é bem-sucedido financeiramente. Não é pelas palestras coaches que talvez você assiste. A única forma e o único meio para você ser bem-sucedido, se assim você o desejar, é temendo ao Senhor, ouvindo ao Senhor e fazendo o que é agradável ao Senhor. Não tem outro meio, não tem fórmula mágica. Esse é o único caminho. E foi isso que o profeta disse para o povo: quer ir bem? Quer prosperar? Quer dar certo? Ouve ao Senhor, obedeça ao Senhor e tema ao Senhor. Continuando. Como eu disse, o primeiro ano do reinado de Saul foi ótimo, foi excelente. O texto que descreve o primeiro ano do seu reinado vai dizer que tanto o povo como Saul estava extremamente feliz com tudo que estava acontecendo. Porém, no início do segundo ano do reinado de Saul, ele já começa a confiar na sua própria sabedoria. E Saul, então, para de escutar a voz de Deus e começa a fazer aquilo que ele achava que era certo. Aquilo que ele entendia que era o melhor para ser feito. E certo dia, Saul vai enfrentar os filisteus. Uma grande guerra. E Saul levanta 3.000 homens para enfrentar os filisteus, inimigo do povo de Israel, inimigo do povo de Deus. Quando Saul chega para enfrentar os filisteus, um dos filhos de Saul, Jonatas, ele fere uma das guarnições dos filisteus. Os filisteus não gostam daquilo e resolvem contra-atacar. E aí, algumas traduções vai dizer que eles preparam um exército com 30.000 homens e 6.000 carros para poder combater o povo de Israel.
Saul, quando olha para as montanhas e percebe que todo aquele exército está vindo pelejar contra ele, não só ele, mas também os homens de Israel começam a sentir medo. E a Bíblia vai dizer que o exército de Saul começa a se esconder dentro das cavernas. O povo começa a se espalhar. Diante daquela pressão provocada pelo abandono do povo, diante da pressão que, ao olhar para o exército dos filisteus, gerava em Saul a certeza de que ele não poderia vencer a guerra, e com um detalhe, de que Samuel disse para Saul: olha, Saul, daqui 7 dias eu vou voltar, eu vou sacrificar, e depois de sacrificar vocês vão para a guerra, certo de que Deus é com vocês. Quando Saul olha para aquela multidão, para aquele exército, ele se lembra que Samuel ainda não retornou. Aquele é o 7º dia e ele ainda não tinha chegado. E aí Saul começa a pensar: o que eu vou fazer? O exército está com medo e está me abandonando. Eu acho que eu não consigo vencer essa guerra sozinho. E Samuel, que é o homem que poderia interceder por nós até Deus não estar aqui, vai dar errado. E qual que é a atitude de Saul? Ele manda preparar o holocausto. E Saul decide por si mesmo sacrificar o holocausto. Só que Saul era rei. E quem poderia sacrificar é o sacerdote, esse é o ofício do sacerdote. Saul não poderia oferecer sacrifício. E mesmo assim, Saul oferece o sacrifício. Acredito eu que Saul não fez isso pensando que ele poderia comprometer o seu reino. Talvez na cabeça de Saul ele pensasse: o sacrifício precisa ser oferecido, não importa quem ofereça. Já que Samuel não está aqui, eu vou oferecer. O grande problema é que Saul, quando termina de oferecer o sacrifício, quem que chega? Samuel. Aquele é o 7º dia, o dia não tinha terminado. Saul se apressou e acabou oferecendo o holocausto antes da hora. Acabou fazendo o que ele não poderia fazer antes da hora. Aproveitando para abrir aqui um outro parênteses, talvez nós tenhamos perdido grandes oportunidades porque nós não temos tido a capacidade de esperar o tempo certo. Talvez nós temos desejado viver hoje o que o Senhor tem reservado para que a gente viva amanhã. Talvez o Senhor tem muitas coisas para a gente viver e para a gente experimentar, mas a gente está querendo acelerar o processo. É Deus dizendo: calma que eu estou chegando, calma que eu estou fazendo do jeito certo, calma que eu estou fazendo da melhor forma. E a gente olhando para a situação e falando: Senhor, mas está tão difícil, é melhor eu colocar as minhas mãos. É Deus dizendo: olha, tem um pouquinho de calma, porque eu sei o que eu estou fazendo. Vai chegar. A sua hora vai chegar, a sua vitória vai chegar. Tem jeito para a sua situação. E a gente está olhando para o exército do outro lado, a gente está olhando para a situação do outro lado, e a gente está começando a dizer: Senhor, não tem jeito. Você está demorando tanto, é melhor eu dar meus pulos. É melhor eu colocar a minha mão, é melhor eu colocar o meu dinheiro, é melhor eu colocar a minha força, é melhor eu chamar os meus amigos, é melhor eu pedir os meus pais. Eu acho que se eu esperar pelo Senhor, não vai dar tempo. Tem horas, ou melhor, a gente precisa esperar por Deus, porque Ele sempre sabe o que fazer, como fazer, e sempre fará o melhor por nós. Com Deus é certo que a gente vai ser vencedor de qualquer batalha. Isso é fato. Porém, Saul não consegue fazer isso, e ele se antecipa, oferece o holocausto antes da hora. E o que acontece? O Senhor rejeita o reinado de Saul, dali em diante. A partir do momento que Saul sacrifica, o Senhor rejeitou o seu reinado. E, infelizmente, talvez Saul não imaginasse que aquela atitude fosse comprometer todo aquele processo, tudo aquilo que ele vivia com Deus. Mas comprometeu. E quando Saul termina de oferecer o holocausto, Samuel chega. E no capítulo 13 de 1 Samuel, no versículo 13, Samuel vai chegar para Saul e vai dizer: procedestes totalmente em não guardar o mandamento do Senhor, o teu Deus te ordenou. Pois o Senhor teria confirmado o teu reino hoje sobre Israel. Em outras palavras, Samuel está dizendo para Saul: olha, Saul, se você não tivesse acelerado o processo, se você não tivesse feito o que não era para você fazer, hoje Deus ia confirmar o seu reinado sobre Israel por toda a eternidade. Por toda a sua vida você iria ser rei sobre esse povo. Porém, você acelerou o processo, Saul. Você fez o que não deveria ter feito. Você agiu antes da hora. O ofício de sacrificar não era seu. Não estava na hora de você fazer isso, você não deveria fazer isso. E por conta disso você perdeu a oportunidade de ser rei sobre essa nação por toda a sua história. Sabe, irmãos, eu fico imaginando
o porquê de Saul ter sacrificado. Como eu disse anteriormente, ele olhou para o cenário não era favorável. Só que se o povo ainda estivesse com ele, talvez Saul, ainda movido pela coragem dos seus aliados, fosse enfrentar aquele exército. Mas quando ele viu que os seus homens estavam se escondendo porque estavam com medo, Saul decide sacrificar. Ou seja, Saul preferiu perder o princípio do que o povo. E eu queria que você guardasse muito isso no seu coração. Porque diante desse cenário nós aprendemos que a ambição de um homem nunca deve exceder os seus valores. Aproveito para abrir aqui outro parênteses para que a gente possa tirar daqui uma pedra preciosa. Tem muita gente perdendo o princípio por conta de algumas oportunidades. Tem muita gente deixando o princípio de lado por conta de oportunidades. Tem muita gente deixando aquilo que é valoroso, aquilo que Deus ensinou, aquilo que o Senhor não negocia por conta de oportunidades. E aí você precisa pôr na balança. O que pesa mais? Valorizar os princípios e aquilo que Deus determinou como certo, ou as oportunidades? As oportunidades são passageiras, os princípios são eternos. Nós precisamos pensar nisso. Saul, ele parte de uma filosofia que na psicologia é chamado de pragmatismo. O que é o pragmatismo? Pragmatismo é uma linha que vai dizer que as pessoas pragmáticas, elas olham muito para o resultado, sem se importar com o meio. São pessoas que, para chegar onde elas querem chegar, elas vão fazer o que for preciso. Não importa como, independente de como for, elas vão chegar lá. E Saul, ele tem esse perfil. Ele faz o que for preciso para alcançar os seus objetivos. Pragmáticos, tenham cuidado. Por conta disso, Samuel, no versículo 13, ele vai dizer para Saul: Saul, você procedeu como um tolo. Você não guardou, Saul, o que não era para você não fazer. Você sacrificou, não era para você sacrificar. É como Samuel estivesse dizendo para Saul: se você não tivesse negociado o seu princípio, Saul, o seu reinado iria durar eternamente sobre o povo de Israel. Mas você se antecipou, você se apressou. E aí no versículo 14 de 1 Samuel, capítulo 13, o profeta vai dizer: agora, porém, não subsistirá o teu reino. Irmãos, prestem bem atenção nessa expressão, porque é nos detalhes que habita as chaves que nós vamos resgatar nessa noite. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou. Algumas outras traduções vai dizer que o Senhor já tem buscado. Na minha diz que o Senhor já buscou para si homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja líder sobre o seu povo, porque não guardastes o que o Senhor te ordenou. Vamos voltar lá para o texto de Atos, quando Paulo, no capítulo 13, versículo 21, ele vai dizer que Deus deu ao povo Saul como rei, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Eu disse para os irmãos que o primeiro ano do reinado de Saul foi excelente. E agora, no segundo ano do reinado de Saul, ele é rejeitado por Deus. No segundo ano de reinado de Saul, ele sacrifica sem poder sacrificar. No segundo ano do reinado de Saul, ele faz o que ele não poderia fazer. E o que Deus faz? Rejeita Saul. Todo mundo me acompanhando? E depois de rejeitar Saul, Samuel diz para Saul, diz para o rei: olha, Saul, você errou. Não tem mais jeito, não tem como voltar atrás. E como você errou, você foi rejeitado por Deus. Acaba aqui hoje a sua trajetória sobre o povo de Israel. E aí Samuel vai dizer para Saul: Deus já buscou um novo rei. Deus já tem um novo rei, Saul. Já existe uma pessoa que já está pronta para assumir o trono. Você caiu hoje, mas Deus já tem preparado um novo rei, alguém que vai reinar sobre Israel, alguém que vai fazer aquilo que você não teve capacidade de fazer, alguém que vai conduzir o povo ao lugar aonde eu quero e você não conseguiu fazer isso. Deus já tem essa pessoa, Saul. Só que aí Paulo vai dizer para a gente que Saul reinou por 40 anos. Se a gente está dizendo que no segundo ano do reinado de Saul ele foi rejeitado, quer dizer que, arredondando, por mais 39, 38 anos, Saul continuou reinando sobre Israel, mesmo rejeitado. Ele continuou sendo rei sobre Israel, mesmo rejeitado por Deus.
E o mais interessante de tudo isso, irmãos, é que Deus não esperou Saul desocupar a cadeira para promover um novo rei. Deus não esperou finalizar os 40 anos para falar, está aqui Israel, o homem que vai governar sobre vocês agora. Foi no 2º ano do reinado de Saul que Deus disse para ele, olha, o Senhor já tem alguém, Saul. Já tem alguém preparado para assumir o seu lugar. Você pode até continuar reinando por mais 38, 39, 50 anos. Deus já tem um novo rei. O dia que você sair da cadeira, já tem alguém para sentar. O dia que você não governar mais sobre esse povo, já tem alguém pronto para governar sobre esse povo. E para quem tem um pouco mais de tempo de vida cristã, sabe que a gente está falando de Davi. Deus já estava falando de Davi. Samuel talvez não sabia que esse homem era Davi, mas Samuel sabia que havia alguém pronto, alguém preparado. Antes que a gente fale um pouco mais sobre isso, irmãos, daqui em diante a gente vai falar bem sobre o tema da mensagem, e o tema é o Deus que antecipa. E se tem algo que a gente precisa aprender, é que Deus ele nunca vai esperar uma necessidade surgir para preparar a provisão. Ele sempre vai se antecipar. Deus não ia esperar Saul sair do trono para preparar um novo rei. Deus não esperou Adão e Eva pecar para preparar o cordeiro. O plano da redenção já estava pronto antes mesmo deles caírem. Antes que Saul se retirasse do trono, já havia um novo rei. O novo homem já estava preparado, alguém que fosse fazer aquilo que Saul não teve a capacidade de fazer por Deus. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Nós precisamos entender que Deus já tem tudo preparado. Que antes que haja uma necessidade nossa, Deus já tem a provisão. Que antes que eu e você precise de alguma coisa, Ele já está com aquilo nas mãos, porque Ele tem o controle de todas as coisas, e Ele sabe todas as coisas. É por isso que lá em Mateus, capítulo 6, 26, Ele vai dizer, olhem para os pássaros, não se preocupam com o alimento. Não precisam semear, não precisam colher, não precisam armazenar comida, porque o vosso Pai Celestial é quem os sustenta. Para Ele vocês têm muito mais valor do que os passarinhos. As vossas preocupações, porventura, poderão acrescentar um só momento ao tempo da nossa vida? É Deus dizendo para aqueles que andam comendo as unhas, arrancando os cabelos, ansiosos, desesperados, calma, eu tenho tudo aqui nas minhas mãos. Eu tenho o controle de todas as coisas. Qual que é a sua necessidade? Já está aqui a provisão. Do que você precisa? Já está aqui nas minhas mãos. Por qual que é o motivo do sofrimento? Está aqui, está chorando por quê? Está aqui o lenço para secar as lágrimas. Eu tenho o controle de todas as coisas. Eu tenho a solução para todos os problemas. Eu tenho a provisão para qualquer necessidade que você tenha. Renan, a minha necessidade é tão grande, Deus tem a provisão. Renan, você não sabe do que eu estou precisando, Deus tem a provisão. Renan, você não sabe aquilo que eu tenho necessitado. Só Deus sabe, porque Ele escuta as minhas lágrimas. Eu não consigo nem falar para Ele, mas Ele já tem nas mãos a sua provisão. Só depende de você ir até Ele buscar. Não tem por que andarmos desesperados. Não tem por que ficarmos ansiosos, porque tudo está nas mãos de Deus. Ele está provendo. Nós precisamos confiar nele. Deus não é pego de surpresa. Sabe, irmãos, talvez a necessidade ela pode me pegar de surpresa. Talvez a necessidade ela pode te desestabilizar. Talvez a necessidade ela pode tirar de nós o chão e a gente pode ficar completamente desesperado. É normal, nós somos humanos. Isso faz parte. Mas isso não acontece com Deus. Ele não fica desesperado. Ele não fica preocupado. Deus não perde o chão. Deus não é pego de surpresa. Porque Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. E antes que você precise de qualquer coisa, a provisão já está nas mãos de Deus. Nós precisamos acreditar nessa palavra. A necessidade ela pode chegar, mas junto com a necessidade, Deus já está com a provisão nas mãos. Quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias, lá no Evangelho de Mateus. No capítulo 14, nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 31. E quando eu falei dos detalhes que ficam nas entrelinhas, aqui nós vamos ter mais um deles. E esse é fantástico, irmãos, eu sou apaixonado por esse texto. Mateus capítulo 14, versículos 21 a 36, vai falar sobre o episódio em que os discípulos estão no mar, uma tempestade os acomete e Pedro anda sobre as águas. Diz assim o versículo 26. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. Gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a sua mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Irmãos, Pedro está andando sobre as águas. Em um determinado momento, o vento começa a soprar um pouco mais forte. Pedro olha para as circunstâncias, Pedro sente medo e começa a afundar. Até aí normal, ou melhor, de normal não tem nada nesse episódio, mas é normal que Pedro se assuste. E quando Pedro começa a se afundar, a Bíblia vai dizer que imediatamente Jesus estende as suas mãos. Eu não sei se na tradução de algum dos irmãos está diferente. Tem alguma tradução aqui que vai dizer que Jesus foi correndo até Pedro? Alguma tradução que diz que Jesus pulou na água e nadou até onde Pedro estava? Alguma tradução que diz que Jesus foi em busca de Pedro, foi ao encontro de Pedro? Não existe essa tradução, irmãos. A Bíblia ela vai dizer, e na minha está em vermelho, está em destaque, que imediatamente Jesus estende as mãos. A gente aprende com isso que Jesus estava exatamente no lugar em que Pedro afundou. Jesus estava exatamente no local em que Pedro estava afundando. Sabe, irmãos, às vezes nós não sabemos qual é o nosso limite. Pedro não sabia qual é o dele. Pedro não sabia que iria afundar, Pedro não sabia aonde ele ia afundar, e nem qual o motivo iria causar espanto para que ele afundasse. E assim somos nós. Mas independente das circunstâncias, passe a gente o que for, seja pelo medo dos ventos fortes, seja pelo medo do escuro, seja o medo de andar em caminhos que a gente não conhece, no dia que a gente tropeçar, a mão de Jesus vai estar na nossa frente para nos levantar. No dia que a gente ameaçar cair, as mãos do Senhor já vai estar na nossa frente para nos erguer de volta. No dia que a gente pensar em parar, as mãos do Senhor já vai estar na nossa frente dizendo: não, vamos continuar. Eu estou do seu lado, as minhas mãos estão aqui. É só você estender as suas, porque a minha já está diante de você. Independente do que a gente passa, o Senhor sempre está diante de nós. Mais perto do que a gente imagina. Eu gosto muito de uma frase do autor que ele vai dizer que o Senhor sempre está uma oração de distância. A um joelho no chão de distância. Ele está sempre ao nosso lado, a gente nunca está sozinho. Às vezes a gente não enxerga porque a gente está olhando demais para os ventos. Às vezes a gente não enxerga porque a gente está olhando demais para as circunstâncias. Mas Ele está sempre ao lado. As mãos deles estão sempre ao seu alcance. Basta você esticar as suas. Basta você colocar os seus joelhos no chão. Basta você acreditar que o Senhor está ao seu lado, porque Ele se antecipa. Você não conhece o seu limite, você não sabe até onde você vai conseguir ir. Mas Deus sabe, e no dia que te faltar forças, Ele vai estar do seu lado te injetando ânimo. Precisamos confiar nisso. Sabe, talvez você não sabe lidar com a necessidade que sobrevém. Talvez as circunstâncias desfavoráveis, talvez as muitas necessidades da vida. Talvez a impossibilidade de viver algo novo. Tudo isso faz com que a gente paralise, tudo isso faz com que a gente sinta medo. É normal, irmãos. Nós somos todos humanos, passamos todos pelas mesmas paixões. Mas precisamos acreditar que Deus, em sua infinita graça e bondade, Ele pode fazer muito mais por nós do que aquilo que nós imaginamos. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Coisas das quais nós nem imaginamos que podemos viver, está nas mãos de Deus, só nos aguardando. Voltando, 40 anos vai dizer Paulo que reinou Saul. E lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 5, no versículo 4, a Bíblia vai trazer para nós um texto que diz: da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Se Saul foi rejeitado no segundo ano do seu reinado, e Davi começou a reinar com 30 anos, logo entendemos que Davi não era nem nascido quando o Senhor declarou que ele seria o rei de Israel. Davi não estava nem no ventre da sua mãe, quando Deus já havia dito: eu já tenho um homem. Samuel fala para Saul que hoje ele foi rejeitado, mas eu já tenho uma pessoa. Israel não vai ficar sem rei, não. Já tem alguém. E aí a gente entende quando Jeremias diz: antes mesmo de te formar no ventre materno eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo eu te separei
e te designei para uma missão, para profeta, para as nações. Irmãos, antes que a gente fosse formado, o Senhor já conhecia a mim, já conhecia você. Antes que você colocasse o seu rosto para fora, antes que o médico te conhecesse, antes que a sua mãe e o seu pai vissem o seu rosto, o Senhor já sabia quem você era. Ele já tinha e tem planos para a sua vida. Ele já tinha toda uma vida te esperando, toda uma história te aguardando. E é por isso que Davi aparece como um homem segundo o coração de Deus. Porque quando ele foi escolhido, nem aqui Davi estava. E lá no Salmo 139, ele mesmo vai dizer: todos os meus dias foram escritos no teu livro, antes mesmo que qualquer um deles ainda existissem. Nós já somos conhecidos por Deus muito antes do que nós mesmos imaginamos. Samuel, talvez, ele poderia até ter um pouco de incerteza, de entender do que Deus estava falando, afinal de contas ele não conseguia ver esse novo rei. Ele estava falando de alguém que ele não poderia ver, ele estava falando de alguém que ele não conhecia. Olha, já tem um novo rei, mas eu não sei quem é. Samuel se movia pela fé, e não por aquilo que ele via. E talvez é isso que tem nos faltado para que a gente consiga viver algo novo. Talvez é isso que tem nos faltado para que a gente consiga alcançar a provisão de Deus quando a gente mais necessita. Deixar de viver pela lógica e começar a viver por fé. Senhor, está tão difícil de ver, mas eu vou acreditar porque é o Senhor que está falando. Senhor, está tão difícil de tocar, mas eu vou acreditar porque é o Senhor que está falando. Senhor, está tão difícil de acreditar, mas ainda assim eu vou acreditar porque é o Senhor quem está falando. Eu vou me desapegar da minha lógica, eu vou desapegar da minha razão, eu vou desapegar das minhas emoções, eu vou acreditar porque é o Senhor quem está falando. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não toque, mesmo que eu não saiba nem do que se trata, eu vou acreditar, Senhor, porque é o Senhor quem está falando. E se o Senhor está falando, não há por que duvidar. Nós precisamos crer naquilo que Deus pode fazer por nós. Caminhando por fim, irmãos, o profeta Samuel, ele sabe que Deus tem algo novo, até porque o próprio Deus já disse para ele que já havia um novo homem para assumir o trono sobre Israel. Porém, existe em Samuel um vínculo emocional com Saul. Até porque foi Samuel quem ungiu a Saul. Foi Samuel quem acompanhou e quem instruiu Saul ao longo de todo o seu reinado. Foi Samuel quem trabalhou na vida de Saul para que ele fosse o homem que ele foi. E quando você vê alguém que você acreditou tanto fracassar, isso dói. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 1, o Senhor ele vai dizer para Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, e eu te levarei a Jessé, o belemita. Entre os seus filhos me tenho provido de um rei. É Deus dizendo para Samuel: chega, Samuel, até quando você vai ficar insistindo nisso? É passado, passou. Já é, o tempo de Saul acabou. Eu estou provendo novo, eu estou preparando algo novo. Desapega. Deixa isso de lado. Tem uma nova história sendo preparada. E com isso nós aprendemos que caminhos antigos não nos levarão a novos destinos. Guarde isso, irmãos. Caminhos antigos não nos levarão a novos destinos. Ontem, quando eu estava lendo o Manancial, o Senhor falou muito comigo dentro disso que a gente está falando. E o título do Manancial é: não olhe pelo retrovisor. O texto vai dizer assim: como é difícil muitas vezes esquecer o passado, não é verdade? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Existem pessoas que vivem do passado. Algumas delas experimentam momentos incríveis e inesquecíveis. É bom recordá-los. O que não podemos fazer é estarmos presos ao passado. Você precisa viver o presente porque está caminhando em direção ao novo de Deus. Assim, pode andar confiante sabendo que o amanhã lhe dará grandes alegrias. Quando você compreende que não está lançado à própria sorte, mas que Deus está cuidando de tudo e conduzindo pela mão, esse entendimento faz com que você desprenda do que passou. Imagina, a sua vida é como um carro. O passado está disponível para que você o veja pelo retrovisor, mas à sua frente há um grande para-brisa, mostrando o presente.
A notável diferença de tamanhos entre o para-brisa e o retrovisor ilustra o grau de importância que o presente e o passado devem ter. Ou seja, o passado está ali, uma pequena recordação, talvez uma referência do que já superamos. Não deve ser aonde os nossos olhos permanecem fixos. Por outro lado, amplo é o presente, onde devemos concentrar toda a nossa atenção, pois ele está movimentando, conduzindo-nos para o futuro. Para onde você está olhando? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, para onde você está olhando? Para frente ou para trás? Para onde nós estamos olhando, irmãos? Nós precisamos nos desapegar do passado, porque esse apego pode se tornar um bloqueio. Tudo que nós colocamos dependência emocional, de alguma forma pode roubar um lugar que é de Deus nas nossas vidas. E por isso precisamos nos desapegar dessas coisas. Enxergar que é por meio da fé que Deus tem preparado coisas novas. Esquecer aquilo que para trás ficou e acreditar que Deus tem provido algo novo. Que Deus tem de fato se antecipado e preparado coisas das quais nós nem imaginamos. E ainda assim, mesmo sabendo de todas essas coisas, existem pessoas que ainda vivem como se estivessem numa prisão invisível. Pessoas que fazem tudo como manda o figurino. São pessoas que vêm na igreja, são pessoas que participam dos trabalhos, são dizimistas, são pessoas que acreditam na palavra de Deus, mas não conseguem acessar um novo nível, não conseguem alcançar um novo de Deus. Porque mesmo vivendo tudo isso, ainda tem colocado relacionamentos, coisas, circunstâncias, pessoas em um lugar que só pertence a Deus. Em um lugar que é totalmente de Deus. É como se Deus estivesse falando para Samuel: olha, Samuel, foi bom o reinado de Saul. Ele começou muito bem, porém ele errou, o reinado foi rejeitado. Eu tenho algo novo, mas você precisa se desapegar do passado. É como se Deus também dissesse: olha, Samuel, vocês não precisam de Saul. O povo não precisa, você não precisa, desapega do passado. E é como se Deus dissesse para nós: você não precisa de coisas. Você não precisa unicamente de pessoas. Você não precisa unicamente de relacionamentos. Você não precisa unicamente das estações. Você não precisa unicamente de circunstâncias, porque acredite ou não, tem pessoas que se movem por elas, mesmo que elas sejam ruins. Você precisa de Deus. Você tem que depender de Deus. Você precisa acreditar, confiar e se alimentar cada dia mais de Deus. E quando você se alimenta de Deus, e quando você se abastece de Deus, e quando você se enche de Deus, você consegue agregar na vida de pessoas. Quando você consegue agregar na vida de pessoas, você desenvolve bons relacionamentos. Quando você desenvolve bons relacionamentos, você vive boas estações. E quando você vive boas estações, você colhe os melhores frutos. Nós precisamos depender unicamente de Deus. E acreditar unicamente na provisão de Deus e naquilo que só Deus pode fazer por nós. Quando nós começarmos a entender isso, nós vamos viver o melhor que há para se viver nessa terra. Para terminar, irmãos, quando o Senhor comissiona Moisés e ele vai conduzir o povo até a nova terra, até a terra prometida, o Senhor vai se apresentar para Moisés dizendo: eu sou o que sou. No hebraico, Erie, Asher, Erie. É como se o Senhor estivesse dizendo para Moisés: fica tranquilo, eu sou tudo o que você precisa que eu seja ao longo do caminho. Moisés, não se preocupe, o que você precisar que eu seja, eu vou ser ao longo do caminho. E aí, o Salmo 105, dos versículos 39 ao 41, vai dizer que enquanto o povo caminhava pelo deserto, Deus mandou uma nuvem para proteger os israelitas do calor do sol. À noite, mandou uma coluna de fogo para iluminar o caminho. Quando o povo pediu carne, Deus mandou cordonizes e alimentou Israel com maná, o pão do céu. Quando eles tinham sede, o Senhor partiu a rocha e fez jorrar água pura que escorreu como um rio no meio do deserto. Do que você precisa, meu irmão? O que tem faltado? O que você precisa e que talvez na nossa pequenez você acredita que Deus não pode te dar? Que Deus não pode te oferecer, que Deus não pode fazer por você. Para que não houvesse sol, Deus preparou sombra por meio das nuvens. Para que não houvesse frio, a coluna de fogo andava ao lado do povo. Sede, a água saía da rocha. Fome, as aves caíam do céu.
De tudo o Senhor proveu para que nada faltasse ao seu povo. E assim Ele tem feito até os dias de hoje. De tudo o Senhor tem provido para que nada falte para mim e para que nada falte para você. O que nos falta às vezes é reconhecer e abrir os nossos olhos para enxergar as grandezas de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: no tempo da solidão, eu sou seu amigo. No tempo da enfermidade, eu sou a cura. No tempo do desespero, eu sou o alívio. No tempo da dor, eu sou o remédio. Está precisando de quê? De aconchego? Pode vir para os meus braços, porque eu sou consolo. Está precisando de refúgio? Eu sou a sombra do Onipotente. Chega para perto. Está com sede? Ele é a água da vida. Está com fome? Ele é o pão que sacia todas as fomes. Porque Ele é tudo. Tudo o que eu preciso e tudo o que você precisa. Precisamos acreditar nisso, irmãos. A minha oração é para que você possa sair daqui dessa noite, crendo que o Senhor pode promover tudo aquilo que você precisa. Seja o que for, seja como for, confia em Deus e dependa unicamente de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Quero convidar os irmãos a fechar os olhos. Quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai amado, no nome santo de Jesus, nós nos voltamos novamente ao Senhor em oração, te agradecendo, Senhor, pela Tua palavra, te agradecendo, Senhor, por aquilo que o Senhor trouxe para nós nesse tempo, nesse dia, mas também pedindo ao Senhor, Pai, que os nossos corações, eles possam se encher de fé, cada dia mais, Pai. Eleva, Senhor, a nossa fé para que a gente possa acreditar nas coisas que só o Senhor pode fazer por nós, em nós e através de nós. Pai, que possamos crer na provisão que vem só do Senhor, que possamos depender unicamente de Ti. Pai, por mais difícil que possa parecer, por mais improvável que seja a circunstância, por mais negativo que seja o cenário em que a gente esteja envolvido, que possamos depender unicamente de Ti e saber esperar que no tempo oportuno o Senhor operará com grande força, Pai. Em nome de Cristo Jesus, cubra a Tua igreja com as Tuas mãos, Pai. Que quando chegarmos em nosso limite, que as Tuas mãos estejam ao nosso alcance e que possamos nós enxergá-las, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Abençoa o Teu povo, Pai, e continue nos conduzindo, Deus, para que um dia possamos estar junto ao Senhor, no novo céu, na nova terra, celebrando, Pai, aquilo que só o Senhor tem para fazer junto de nós. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém, Senhor.